Oi, tudo bom? Antes de começar o vídeo, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho de notificação e deixar seu like. Bom, nesse vídeo vai ser um tipo de Draw My Life. Eu vou contar um pouquinho da minha história, um pouco do que eu me lembro da minha história. Bom, até meus 8, 10 anos, eu fui uma criança muito feliz. Eu tinha de tudo, eu brincava, tinha meus pais presentes. Porém, meu pai sempre foi alcoólatra, então sempre tinha briga dentro de casa. Sempre tinha uma briga aqui, uma briga ali, mas nada que, tipo assim, fosse algo que a gente não fosse superar. Meus pais já tiveram diversas separações, desde quando eu era muito, muito pequena. Então, eles brigavam, voltava, mas nunca teve uma separação definitiva. Eu vou dar uma olhadinha aqui no que eu anotei para falar para vocês, para mim não esquecer. Bom, eu tenho 21 anos, tenho uma irmã de 18 anos e eu moro no interior de São Paulo. Quando eu era pequenininha, a gente chegou a passar algumas dificuldades, porque o meu pai, ele, como eu já disse, ele era alcoólatra, então às vezes ele acabava gastando todo o dinheiro dele em bebida. Uma coisa que não é legal, né? Mas enfim. Bom, daí por diante, chegou uma fase em que meus pais brigaram feio e chegaram a se separar. Só que eles voltaram porque minha irmã estava doente e não aceitava meu pai fora de casa. Voltaram, passou um tempo, a minha mãe trabalhava fora, meu pai chegava todo dia muito bêbado. Foi até que ela teve que abandonar o serviço dela porque a babá judiava da minha irmã e a gente não se dava bem com a babá, porque a babá era uma moça muito jovem, então ela não tinha experiência com criança. Ela batia, ela era egoísta, ela era um tipo de pessoa que não servia para ser babá. Bom, a gente cresceu, né? Dos 10 aos 15 anos, mais ou menos. Foi uma fase onde eu viajei muito, onde viajava todo fim de semana, ia pra praia, tinha dinheiro para fazer minhas coisas. Meu pai mudou, mesmo bebendo, ele mudou muito a maneira de tratar a gente dentro de casa, minha mãe, minha irmã, eu. Então, as coisas melhoraram muito, 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 muito. Foi aí que a gente começou a viver realmente como uma família. A gente ia para a igreja junto, a gente viajava junto, mas foi até que as viagens começaram a não dar certo mais. Que tinha briga em viagem, é, acabava em discussão, acabava um querendo agredir o outro. E nesse tempo, desde quando eu nasci até os meus 15 anos, mais ou menos, tinham muitas brigas de que eles pegavam faca, quebrar a TV, quebrar carro, quebrar as coisas um no outro. Então, sempre foi assim. Nunca teve um equilíbrio. Sempre, tipo, teve os momentos bons, mas teve os momentos ruins. Bom, eu cresci e foi quando dos 15 anos pra frente, eu resolvi me revoltar. Eu queria ser independente, fazer as coisas do meu jeito e dane-se a opinião alheia. Foi quando eu comecei a viver a minha vida do meu jeito. Mas não com coisas erradas, nem nada do tipo, mas sim afrontando meus pais, coisa de adolescente. Aí meus pais brigavam, separavam, brigavam, separavam, brigavam, separavam. Teve brigas que muitas e muitas brigas que vizinhos tiveram que entrar no meio, polícia, enfim, teve brigas e brigas que, se eu for falar aqui, vocês nem vão acreditar. Deixa eu só ver se eu não tô esquecendo de nada importante.
E aí, quando passou tudo isso, eu e minha irmã fomos enquanto a gente era criança, né? A gente foi matriculado em escola particular, começamos a viajar. Foi o que eu acabei de falar pra vocês. E aí, com os meus 10 a 11 anos, foi quando eu desenvolvi a depressão. O primeiro pico de depressão, né? Que depressão, a gente, como todo mundo sabe, é uma doença sem cura. Foi quando eu desenvolvi o meu primeiro pico de depressão. E aí foi aí que eu comecei a tomar medicamento, a me cuidar. Foi quando eu comecei a me cortar, tentar me matar. Eu já tentei me matar várias e várias vezes, de várias e várias formas. E os meus pais, por a minha mãe não conhecer muito sobre a vida, porque ela se relacionou cedo com meu pai, foi o primeiro homem da vida dela, ela viveu mais de 30 anos com ele. Hoje eles são divorciados, mas ela viveu com ele mais de 30 anos. O meu pai já foi um cara mais vivido, mas mesmo assim ele não tinha experiência com um tipo de doenças psicológicas. Então, foi uma fase difícil para eles também, né? Eles também não sabiam o que fazer. Bom, foi aí que eu comecei o tratamento, tomar remédio, vivia dopada. Foi quando eu não me dava bem na escola, eu que não queria ir para a escola. Foi aí onde tudo desandou. Ah, uma coisa muito importante que eu esqueci de falar. Eu desenvolvi depressão quando meu pai e minha mãe se separaram, que foi uma coisa que eu não aceitei muito bem. Aí, minha mãe pediu medida protetiva, porque meu pai quebrava o portão, quebrava tacava carro no portão, tentava entrar em casa, ele dizia que a casa era dele. Foi onde tudo isso aconteceu. E aí, a gente pediu a medida protetiva, mas ele não respeitava, né? Aí, isso foi até os meus 20 anos. Se vocês quiserem saber um pouco mais, assim, bem explicadinho dessa história, de como foi minha adolescência, eu conto pra vocês em outro vídeo. Aí foi até quando eu arrumei meu primeiro emprego, pra resumir bem pra vocês. Pra resumir bem pra vocês, foi até quando eu arrumei meu primeiro emprego. E aí, no meu primeiro emprego, eu trabalhei 1 ano e saí no dia do meu primeiro estágio. Que eu sou, para quem não sabe, né, sou técnico em enfermagem e tinha que terminar um último estágio. E aí, no dia do meu último estágio, eu fui mandada embora do emprego, mas eu já estava doente, eu já tinha voltado a ter depressão e voltado a fazer tratamento. Bom, aí foi quando o meu médico me receitou vários remédios. Eu fui internado depois de um tempo, porque eu fiz o meu estágio. Bom, calma, vamos com calma. Fiz o meu estágio. No fim do meu estágio, eu já estava com a minha depressão muito avançada, porque eu tinha muito medo de ir para fazer o estágio. Eu chorava na van, eu tinha medo de sair de casa, então minha depressão já estava muito avançada. E eu não sou de ter pessoas para confiar, para conversar, para desabafar. E às vezes eu procuro contar as coisas boas da minha vida para as pessoas, para não deixar elas tipo, nossa, que pena, coitada da garota, né? Porque, querendo ou não, eu já tive uma vida sofrida e exposta a vida inteira. Então, para que deixar as pessoas com mais pena se eu posso falar as coisas boas que acontecem? Bom, aí foi que eu terminei o primeiro estágio, o meu último estágio. E aí foi quando eu dei uma piorada mesmo, que eu tentei me matar, tomei veneno de rato, tomei Varex, uma outra vez. Eu me corto bastante, não me corto mais, graças a Deus. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas eu me cortava bastante. Deixa eu ver. Enfim, eu me cortava bastante.
E foi quando a minha mãe decidiu me internar. Porque eu já tava numa fase que ela não dava mais conta de cuidar de mim. Porque ela tinha que trabalhar, minha irmã era mais nova, e eu surtava do nada, tentava me matar, e minha irmã não tinha o que fazer. Que foi agora com os meus 20 anos, 21 anos. De 20 para 21 anos, mais ou menos. Aí eu fui internada pela primeira vez no hospital psiquiátrico. Fiquei 2 dias apenas, porque tem certos hospitais que eles não trabalham com empatia, com humanização, com cuidado. Eles querem apenas saber que no fim do mês o salário deles vão estar lá, né? E foi o caso do hospital que eu fui internada. Bom, eu continuei me tratando com o psiquiatra e foi aí quando eu pedi para ele um laudo médico para mim levar para psicóloga. Bom, ele já tinha o meu laudo médico, né? Só que eu nunca tinha perguntado. Eu, para mim, sempre levei como depressão. Porque como eu sempre tive depressão, para mim era depressão. Aí ele me deu o laudo para levar para psicóloga. Aí quando eu olhei o CID, que é o tipo o código, como eu posso explicar? Tipo como se fosse um código do que é a doença. Que daí todo médico identifica a doença por aquele código. Eu vi que eu tava com um transtorno de bipolaridade por depressão e tava com transtorno de personalidade. Foi aí que eu me afundei, porque eu até então pensava que, pô, eu tô com uma depressão muito forte, mas não, é só a depressão, vai passar, sempre tive. E aí eu não soube reagir com isso, que foi pior ainda. Aí eu levei o laudo pra psicóloga, ela conversou muito comigo, ela disse que não importava o que estava escrito naquele papel, o que importava era o que eu sentia. E foi aí que eu aceitei. Eu aceitei minha doença. Porque, independente do que eu tenho, eu tenho que me cuidar e pronto, acabou. Melhorar e seguir minha vida, certo? Então ela me ensinou muito com isso, que independente do que fosse, eu tinha que me cuidar e pronto. E como você não estava tratando, não sabia o que era, o que muita gente vai perguntar. Bom, o médico que eu passo desde os meus 10 anos, é o mesmo médico. E ele é muito amigo do meu pai. Então, não houve necessidade dele me dizer qual era o tipo de doença que eu tava. Ele simplesmente tratou e pronto, acabou. Me passou os medicamentos, me passou tratamento com a psicóloga e toda semana eu ia passar com ele, pronto. Então eu fui descobrir há quase um ano depois, que agora em fevereiro fez um ano que eu tô fazendo tratamento. E hoje eu posso dizer que essa doença é uma doença que acaba com a gente a cada dia que passa. Porque é uma doença que ninguém entende. Porque você tá num momento feliz, sorrindo, dizendo que tá tudo bem. E no outro você tá chorando e ninguém entende. Mas a bipolaridade é assim. Se as pessoas estudassem mais sobre o assunto, entendessem mais sobre o assunto e julgassem menos, teriam menos doentes. Porque o século XXI tá sendo o século da doença mental, tá sendo o século onde a doença física deixou de praticamente existir. Claro, tem o corona que tá acabando com a vida de muita gente, mas tirando o corona, a doença que mais tá matando no Brasil é a doença mental. Porque as pessoas não estão conseguindo lidar com as coisas que vêm acontecendo. Então, um conselho de amiga que eu dou pra quem tem esses transtornos é não dar bola para as pessoas tóxicas que vêm dizer que, ai meu Deus, que frescura, nossa, tá feliz rindo, dali a pouco tá chorando. Sim, é uma doença, fazer o quê? Bipolaridade, procura no dicionário o significado. Você vai entender. Entendeu?
Mas, enfim, foi assim a minha vida até hoje. Hoje eu não vivo mais com a minha mãe, ela casou, foi embora de casa. Eu moro com o meu marido e meu pai e minha irmã. Graças a Deus, assim, na medida do possível a gente se dá bem. Eu tenho pessoas muito boas ao meu lado, que me ajudam, que cuidam de mim. E é isso. A história da minha vida, resumidamente, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou responder. E muita gente me perguntou por que eu não mostro o rosto, porque eu gravo vídeo de costa. É porque eu ainda não tô preparada para me expor. Porque é muita exposição para uma pessoa e uma vida pública não é o que eu preciso agora. Eu só preciso de um lugar para desabafar. Bom, o vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e entendido um pouquinho da minha história. Um beijo, com Deus. Ah, e a frase do dia vai ser: nunca desista, porque Deus está no final do caminho, te esperando de braços abertos. Pode ter certeza disso, porque muitas e muitas vezes eu pensei em desistir e no fim do caminho Deus estava me esperando. Então vocês também não desistam. Deus está lá no finalzinho do caminho te esperando. A hora que você pensar que você não aguenta mais, se esforça, que Ele vai estar lá te esperando. Então é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.